A seleção irlandesa de futebol conheceu seus adversários na fase de grupos das eliminatórias da próxima Eurocopa. E olha que os Boys and Greens não terão vida fácil e podem ser considerados o azarão do grupo. Quer saber quais são os adversários e também quais as chances da seleção irlandesa se classificar? Então fica comigo nesse vídeo. Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Bom, a seleção irlandesa realmente caiu num grupo muito complicado nas eliminatórias da próxima Eurocopa. A seleção não terá vida fácil, ainda mais tendo que enfrentar algumas seleções bem fortes aqui do continente europeu. Mas existe sim uma forma da seleção irlandesa passar essa fase de grupos e se classificar para a Eurocopa. Basta você se inscrever aqui no canal, deixar seu like no vídeo, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que com a energia e a força de vocês, a seleção irlandesa vai passar de fase. Bom pessoal, vamos começar falando da fase de grupos. Quais são os adversários da seleção irlandesa? E depois eu vou dar minha opinião em torno de como eu acho que a seleção irlandesa vai se sair nessa fase de grupos. A seleção irlandesa caiu no grupo B, onde terá que enfrentar as seleções da Holanda, da França, da Grécia e de Gibraltar. Isso mesmo, Holanda e França, duas potências aqui do futebol europeu, das seleções, caíram no grupo da Irlanda. A gente pegando só os nomes das seleções, com certeza colocaria facilmente as seleções da Holanda e da França como favoritas a passarem de fase. O que seria totalmente normal, já que se a gente considerar a força dessas duas seleções comparando com a Grécia, com a Irlanda e com Gibraltar, não seria nada incomum vê-las passando de fase. Aliás, seria incomum se elas não conseguissem se classificar. A previsão, que essas duas seleções são as mais favoritas a passarem de fase, é totalmente normal. Já que, se a gente considerar dentro de um cenário europeu e até mundial, a Holanda e a França constantemente participam de Copas do Mundo, Eurocopa. Já, por outro lado, a seleção irlandesa já não tem tanta tradição assim. Tanto que a última vez que a seleção irlandesa participou de uma competição importante, a peso europeu, foi justamente a Eurocopa de 2016, na França, que a seleção irlandesa até que fez uma boa campanha, foi eliminada nos oitavos de final, justamente pela seleção dona da casa, o time da França. E já fazendo essa primeira comparação de uma forma bem simples e bem direta, comparando o quanto essas seleções aparecem nos campeonatos aqui europeu e até mundiais, fica ainda mais fácil de entender como a seleção irlandesa não terá vida fácil. Além disso, se a gente separar Holanda e França, que estão ali num patamar mais alto, dentro desse grupo, no nível deles, a gente ainda tem a seleção grega, que apesar de não ser uma das seleções mais fortes, no continente aqui europeu, ela ainda é uma seleção que ainda de vez em quando aparece em competições europeias e até em Copa do Mundo. Então, mesmo sendo uma seleção, se a gente colocasse num segundo degrau, talvez, aqui da Europa, levando em consideração que a Holanda e a França estão no primeiro, já dá para saber que a Irlanda não terá vida fácil. Se a gente for pensar de uma forma mais geral, a Irlanda estaria talvez aqui num terceiro nível aqui dentro da Europa. Por si só, a Irlanda vai ter que competir em altíssimo nível, mas por outro lado, a seleção irlandesa já conseguiu alguns grandes resultados em eliminatórias para a Eurocopa. Inclusive, em 2015, venceu a seleção da Alemanha aqui na Irlanda por 1-0, o que acabou garantindo a seleção irlandesa, quer dizer, não garantindo, ajudando a seleção irlandesa a se classificar para a Eurocopa do ano seguinte, de 2016. Então assim, vai ser difícil? Com certeza vai ser muito difícil para a seleção irlandesa, mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, não é mesmo? Ainda no grupo, a gente tem a seleção de Gibraltar. Bom, se eu te disse que a Holanda e a França estão no primeiro escalão aqui das seleções europeias, a Grécia poderia ser considerada talvez o segundo escalão e a Irlanda terceiro escalão, podemos dizer que Gibraltar está ali, talvez num quarto, ou quem sabe num quinto escalão aqui das seleções. Sabe que a seleção de Gibraltar não tem tradição dentro do futebol, e a gente sabe que a seleção de Gibraltar é basicamente um saco de pancada, mas mesmo assim não dá para prever que a seleção irlandesa teria 6 pontos ali, se a gente considerar só o confronto direto com o Gibraltar, até porque a gente sabe, como eu disse anteriormente, no futebol tudo pode acontecer, mas se a Irlanda quiser se classificar para a próxima Eurocopa, com certeza vai ter que ter esses 6 pontos nos confrontos contra a seleção de Gibraltar. Agora, nos outros confrontos, talvez contra a Grécia, principalmente jogando aqui na Irlanda, a força da torcida empurre um pouco mais na seleção irlandesa e talvez a seleção consiga beliscar ali uma vitória. Porém,
Já no confronto fora de casa com a seleção grega, será bem complicado para a seleção irlandesa conseguir uma vitória. Talvez um empate. Vamos dizer que a seleção irlandesa ganhando os 2 confrontos de Gibraltar e vencendo um confronto contra a Grécia, já teria 9 pontos. Mas a gente sabe que não seria suficiente para passar de fase. Mas e aí? O que mais a seleção irlandesa poderia fazer? Bom, com toda certeza a seleção irlandesa terá que tirar pontos, né, da Holanda e da França. Muito provavelmente, se a seleção quiser se classificar, vai ter ainda que vencer um desses confrontos, né, contra essas duas seleções, sendo em casa ou fora. E mesmo jogando em casa contra essas seleções, não será uma tarefa nada fácil conseguir até um empate. Não é que eu queira ser pessimista aqui não, mas a gente sabe que se a gente comparar o nível das 3 seleções, né, Holanda, França e Irlanda, é muito provável que a Irlanda terá grandes dificuldades mesmo jogando em casa. Agora, se a seleção irlandesa não conseguir vencer, né, a França ou a Holanda, independente se sendo jogando aqui na Irlanda ou jogando fora, vai ser muito complicado para a seleção irlandesa conseguir se classificar. Porque eu acredito que as seleções tanto da Holanda quanto da França devam ganhar seus 2 confrontos, tanto contra Gibraltar e contra a Grécia, o que já colocaria essas duas seleções ali com pelo menos 12 pontos. Lógico que ainda teríamos o confronto Holanda e França. E é claro que eles acabarão tirando pontos um do outro, mesmo que as duas seleções empatem seus jogos. Então, quer dizer, tirou pontos. Só que a gente já meio que pode prever ali entre 10 e 12 pontos para essas duas seleções, se a gente comparar o nível das outras seleções do grupo, incluindo a seleção irlandesa, né? Então, como vocês podem ver, não será nada fácil para os Boys in Green, como a seleção irlandesa é conhecida por aqui, conseguir beliscar uma classificação para a próxima Eurocopa. O que seria muito bacana de ver, né? Seria legal a gente ver a seleção irlandesa participando mais nesses grandes torneios, não é mesmo? Bom, pessoal, mas eu dei minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? A seleção irlandesa vai se classificar? Ou a seleção irlandesa vai ser também meio que um saco de pancadas desse grupo? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, porque vai ajudar muito a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!